Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, Senhor amado, abra, meu Deus, em nome de Jesus, as janelas dos céus e derrama sobre nós a tua bênção. E bênção essa que seja de sem medida, bênção de avivamento, bênção de alegria, bênção de renovo. E que essa festa do Somos Um, Senhor Deus, seja marcante nas nossas vidas. Não simplesmente porque estamos hoje, Pai, cada um com sua identificação de célula, não, Senhor, mas pela tua presença no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos cada pessoa que já se encontra dentro do templo. Apresentamos, Deus, aqueles que ainda não chegaram e pedimos ao Senhor que grandiosamente o Senhor os alcance e os abençoe. E que lá, Senhor, chegando próximo aqui ao templo, ou, Senhor Deus, um pouco mais distante a caminho do templo, mas que o espírito dessa pessoa já seja tomado pela alegria do Senhor em nome de Jesus, para que possa ser uma festa linda, marcada pela tua presença, no nome de Jesus Cristo. Deus, nós entregamos nas tuas mãos, diante do Senhor, o nosso período de louvor, e pedimos ao Senhor que grandiosamente o Senhor nos abençoe. Nós entregamos desde já a palavra que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, e sabemos, Deus, que grandiosamente o Senhor vai falar conosco. Senhor amado, ao que ainda não tem, cria, meu Deus, o espírito de adoração, cria dentro dessa pessoa o desejo de te adorar, Senhor. Ao que está intimidado, Pai, talvez está intimidado pela primeira vez, ou segunda, ou por poucas vezes que aqui esteve, tire da vida dele essa timidez, e leva o Senhor Deus a estar livre na presença do Senhor. Oramos, Deus, te bendizemos, Pai. Bendito é o teu nome, Senhor. Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Salmos, capítulo 89, a partir do versículo 1. Até o versículo 7. Vamos ler os 7 primeiros versículos do Salmo. Salmos 89, a partir do versículo 1, diz assim: A benignidade do Senhor cantarei perpetuamente, com minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na assembleia dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo, tremendamente na assembleia dos santos, e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Amém? A palavra está com o ministério de louvor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Convido em primeiro lugar a dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Te convido a dar hoje o seu melhor ao Senhor, amém? Que você dance, bata palmas, se entregue mesmo essa noite. Amém.
cidade, teu lugar, nessa nação, com teu lugar, Rei da glória. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno de exaltar, entronizado por louvores do teu povo. Entronizados nos louvores do teu povo, reinar, reinar, no teu lugar, na minha vida, no teu lugar, na minha família, no teu lugar, Rei da glória, reinar, no teu lugar, nessa cidade, no teu lugar, nessa nação, no teu lugar, Rei da glória, reinar. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da glória, quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória, quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Com teu lugar, na minha vida, com teu lugar, na minha família, com teu lugar, Rei da glória, reinar. Com teu lugar, nessa cidade, com teu lugar, nessa nação, com teu lugar, Rei da glória, reinar. Entronizados nos louvores do teu povo, reinar, reinar. Aleluia. Glória a Deus. Dê um brado de vitória ao Senhor essa noite. Agora eu te convido a marchar como um exército poderoso na presença do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é o nosso mestre, é o nosso guia, é quem vence por nós, amém? Quantos creem? Aleluia! Pelo Senhor, marchamos sim, e seu exército poderoso é, sua glória eterna vem toda a terra. Vamos cantar o quê? Canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra não perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos o teu
vamos possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza. Uma voz em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ouve-se o júbilo de todos os povos. Os reis se dobraram ao Senhor. Aleluia! Ouve-se o brado de vitória. O dia do Senhor chegou. Ouve-se o júbilo de todos os povos, que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, prevalecer. E os povos irão e verão, ansiando tremer sua lei, pois a tua justiça condenará. O quê? Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, aleluia! Quantos creem que o Leão de Judá está aqui essa noite? Que o nosso Salvador está aqui recebendo o nosso louvor, a nossa alegria. E é com alegria que eu convido você a dizer, a dançar, a cantar, que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da força. Amém. Força, ele é o todo-poderoso Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força. Ele é o todo-poderoso Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força. Foi assim com Moisés, com o braço forte Deus liberta o seu povo ali das mãos de Faraó. Foi assim com Daniel na cova dos leões, meu irmão, foi assim com você. Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer. Especialista em causas impossíveis, o Deus que pode tudo. Força, ele é o todo-poderoso Deus da força. Contra ele o inimigo não tem força. A guerra é do Senhor e a vitória garantida na força. Ele é o todo-poderoso Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra é do Senhor e a vitória garantida na
Sabe o que acontece quando está ali no quarto em oração? Deus luta por você e vence por você e te entrega a vitória nas mãos. Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer. Especialista da causa dos impossíveis. No Deus pode tudo, força. Ele é o todo poderoso, Deus da força. Contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor, a vitória garantida na força. Ele é o todo poderoso, Deus da força. Contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor, a vitória garantida na força. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da força, é o Deus da graça, é o Deus do fôlego. É um Deus maravilhoso, porque eu fico muito feliz, porque hoje eu me alegro no Senhor. Me alegro de estar aqui num culto, de estar louvando, de estar cantando, de estar entre os irmãos. E muitas vezes a gente procura uma alegria fora. Então eu te convido a fechar os seus olhos e dizer que o Senhor é o Deus da graça, que você ama o Senhor, que a tua graça te basta. Agradecer pelo amor que Deus te deu. Amém. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença
de pé para que possamos entregar o nosso louvor. Pai, muito obrigada, Deus, em primeiro lugar pela oportunidade de estar na Tua casa, de Te adorar, de cantar, dançar, nos alegrar na Tua presença. Obrigada pelo Teu doce Espírito, pelo Teu amor. Receba hoje, Deus, como aroma suave as Tuas narinas, todo louvor entoado, Deus, cada música, cada coração, Deus. E eu te peço, Espírito Santo, o Senhor é o nosso convidado de honra esta noite. Fique conosco, use o ministrante de forma poderosa, Deus, como instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Querido, nós vamos passar para a segunda parte do nosso culto. E quero convidar você que vai consagrar o dízimo, as ofertas, toma na sua mão. O grupo diaconato, ele vai passar até você. E você que já trouxe aí a oferta do Somos Um, a oferta em que Deus ele propositou no coração da pastora de nós estarmos trazendo no altar do Senhor por 7 meses uma oferta de R$100. São 7 envelopes. As pessoas que já receberam esse envelope, né? Você que já trouxe essa oferta hoje, toma aí na sua mão. Essa oferta nós gostaríamos de pedir a você que trouxesse e depositasse aqui no altar, tá? Quem trouxe a oferta do Somos Um, é a oferta para, na verdade, não é do Somos Um, é a oferta especial para a conclusão da obra, vai ser consagrada no culto Somos Um, né? Então toma na sua mão, você que vai consagrar esta oferta, pode depositar aqui no altar. As demais ofertas e dízimo, o grupo diaconato vai passar até você com a salva, em nome de Jesus. Amém? Grupo de louvor, vamos fazer uma festa linda aí, vamos lá? Com alegria, querido. Esse é um momento lindo, amado. É o momento de você semear. É a sua oportunidade. Ele é o Todo-Poderoso, Deus da força, e contra ele o inimigo não tem força. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força. Ele é o Todo-Poderoso, Deus da força, e contra ele o inimigo não tem força. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força. Foi assim com Moisés, com o braço forte Deus libertou o seu povo ali das mãos de Faraó. Foi assim com Daniel na cova dos leões, e meu irmão vai ser assim com você. Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer. Especialista em causas impossíveis, o Deus que pode tudo, força. Ele é o Todo-Poderoso, Deus da força, e contra ele o inimigo não tem força. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força. Ele é o Todo-Poderoso, Deus da força, e contra ele o inimigo não tem força. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na força. Aleluia! Essa igreja é linda, não é verdade? É muita bênção, querido. Amado, essa oferta, Deus ele propositou no coração da pastora 250 pessoas para serem abençoadores e também abençoados. Você que deseja entrar aí nessa maratona de bênção e ainda não pegou o seu envelope, deseja entrar, você pode entrar para trazer a partir do mês que vem. Levanta a sua mão aí, por favor, porque com certeza, amado, é uma forma que Deus separou para você ser um semeador na obra do Senhor e também um abençoador, né? Então é o momento que Deus está te dando a oportunidade de ser um abençoador. Tem alguém no nosso meio que ainda não pegou e que deseja levar para casa essa bênção? Os envelopes estão ali. Levanta a sua mão, querido. Vamos entrar nessa bênção aí em nome de Jesus. São 7 envelopes. E aqui, olha, você vai ter aqui no seu envelope o local de você colocar o seu nome. Colocar aqui, ó, se possível até mesmo o número do seu celular, um telefone de contato. Coloque aqui, que a gente, pastora, se prontificou de estar ligando para você, né? Te ligando. Mas em nome de Jesus, amados, vamos participar. Amém? Ali, o irmão ali. Tem mais pessoas aí, querido? Aproveita a oportunidade, amado, porque um dos diáconos, anota o nome das pessoas que estão pegando, por favor.
Você levanta a sua mão aí. Sabe, queridos, eu quero, enquanto os diáconos estão passando, eu quero dar um testemunho para você. No ano de 2011, me ouça aqui, por favor. No ano de 2011, eu fui convidado pelo Senhor a trazer uma oferta no altar de um valor de... Aleluia. De um valor bem acentuado. Né? Na época foi R$1.000 que o Senhor me pediu de oferta. Eu era funcionário na época e eu não tinha condições. Mas o Senhor me chamou, eu trouxe essa oferta, depositei no altar do Senhor. E naquele mesmo ano, olha que coisa linda, amado. Deus, ele precisa achar um coração dado. Naquele mesmo ano eu saí da condição de empregado para me tornar empregador. Eu saí da condição de funcionário para ser patrão. Então, muitas das vezes, Deus convida você, te dá a oportunidade de você semear para crescer, né? E a gente muitas das vezes come a semente. Não coma a semente, semeie. Porque você semeando, você tem a oportunidade de crescer 30, 60 e até 100 por um na presença do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a colocar-se de pé, por favor. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Estenda suas mãos em direção ao altar, em direção ao gasofilácio. Vamos apresentar ao Senhor essas ofertas, no nome de Jesus, nosso Deus e Pai. Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós apresentamos ao Senhor os dízimos e as ofertas que vêm até o teu altar. Apresentamos ao Senhor, Santo Deus, em nome de Jesus, ó Pai, cada envelope. Apresentamos ao Senhor, Santo Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que veio até o teu altar, trazendo os dízimos, as ofertas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos também aquela pessoa que não pôde dizimar e ofertar nessa noite, mas tem um coração dado, Pai. Já são dizimistas e ofertante fiel na casa do Senhor. Deus, a tua palavra, Deus, ela diz que o Senhor traria a bênção que dela nos adivinhasse a maior abastança, viesse suprir todas as nossas necessidades. Nosso Deus, em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor, supra a necessidade do teu filho e da tua filha, que são dizimistas e ofertantes fiéis na casa do Senhor. E aquele que ainda não é, aquela que ainda não é, Senhor, desperta o coração dessa pessoa para a seriedade e importância do que é ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Porque sabemos, Deus, que sendo assim, na nossa fidelidade, a sociedade ela é beneficiada. Na nossa fidelidade, Deus, a nossa família é beneficiada, a igreja é beneficiada, enfim, todos ganham com esse ato de fé. Então desperta o coração desse que ainda não é dizimista e ofertante, a tornar-se a partir de hoje, Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, nós abençoamos e consagramos os dízimos e ofertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero convidar o pastor Irlan vai estar dando um testemunho. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Irlan? Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Hoje estou só com o Enzo aqui, né? A Duda está passeando no feriado. Eu quero contar para os irmãos uma bênção que o Senhor nos deu, fruto de oração, fruto de uma oferta que nós fizemos e fruto da bênção que o Senhor Jesus já derramou na vida do pastor e da pastora. E nós, quando estávamos em Bogotá, o pastor César começou a contar uma história. A história é que a igreja vivia de aluguel, e quando eles adquiriram o seu templo, os irmãos também começaram a adquirir a sua casa. Quando eles começaram a trabalhar dentro da igreja e ornamentar a igreja, os irmãos também começaram a melhorar a sua casa também. Então a gente vai vendo a bênção do Senhor derramando sobre as nossas vidas, né? Então eu quero contar uma bênção que o Senhor nos deu, mas eu acho que a pessoa mais indicada para contar essa bênção é a Giza, né? Porque ela participou muito dessa bênção. Então eu quero passar aqui para minha esposa. A paz do Senhor, irmãos. Bom, o que a gente tem para falar, meu coração está palpitando, porque nós tivemos uma experiência assim tremenda com o Senhor, com relação à fidelidade de dízimos, de ofertas, a fidelidade de sermos verdadeiramente cristãos e colocarmos o Senhor sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Como vocês sabem, né, nós temos 3 filhos, e primeiro tinha 2 meninas, né?
E quando eu engravidei dessa bênção, que desde o dia que eu descobri que eu estava grávida, eu já tive certeza que seria um menino. E porque Deus usou a Neuza, usou a pastora, para estar falando comigo que ele era um ungido do Senhor. E desde o dia que eu descobri que era menino, a gente começou a ficar preocupado. Porque a gente tinha uma casa grande, mas que só tinha 2 quartos. Que era o nosso quarto e o quarto das meninas. E aí a gente começou a procurar casas para poder comprar. E aí nós fomos e vimos uma casa, antes do Enzo nascer. E essa casa, quando eu pisei dentro dessa casa, eu gostei muito dessa casa, eu me senti muito bem. E gostei da primeira casa. E aí a gente foi fazer a proposta e o moço primeiro estava querendo vender, mas a porta se fechou. E aí ele não quis vender mais e tudo estava dando errado. Aí nós viemos para uma vigília aqui da igreja e no dia da vigília, a pastora deve lembrar, que depois que tinha acabado a vigília, ela foi até mim, usada pelo Senhor, e falou, eu estou preparando a sua mudança. E nesse dia eu criei na promessa do Senhor, e desde então, eu fazia um devocional na época do pastor César Castellanos, que ele deu um testemunho também de que quando ele foi adquirir o galpão, que a igreja hoje que estava dando tudo errado também, mas que Deus colocou no coração dele que era aquele galpão. E aí ele começou a aplicar o sangue de Jesus naquele lugar. E assim eu fiz. Todas as semanas, assim, no mínimo uma vez por semana, porque normalmente eram mais. Eu ia trabalhar, era caminho do meu trabalho, eu passava lá e falava, Senhor, aplica o sangue do Senhor Jesus sobre essa casa, porque essa casa é minha. E assim eu fiz por quase 2 anos. O Enzo nasceu, a gente continuou procurando outras casas, e aí a gente olhava outras casas bonitas, até maiores do que essa. Mas o Senhor tinha colocado no meu coração que era aquela casa. E eu fui aplicando o sangue de Jesus, e a gente vinha para a igreja, eu falava com a irmã, passa lá, amor, passa lá. E eu falava, essa casa é minha, em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre ela. E aí, até pessoas que convivem comigo, eu passava lá. Tem uma discípula minha, que hoje ela não está aqui, mas que ela até falou isso, falou que eu passei um dia lá com ela e falei, essa é a minha casa. E assim foram 2 anos, tudo as portas fechando. Aí o rapaz resolveu vender, nós fomos lá, enchemos o nosso coração de esperança, deu errado de novo, falou que não ia vender mais. Aí o Irlan já tinha até falado com a gente para a gente construir em cima da nossa casa mesmo. Só que aí, assim, eu não estava com isso no coração, porque o Senhor já tinha derramado sobre mim de que aquela casa era minha. E aí eu falei com ele assim, amor, faz mais uma tentativa, nem que seja a última tentativa, liga para o corretor. E assim ele fez. E aí as portas se abriram. E hoje nós estamos lá na nova casa para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, amém. E assim, o que a gente tem para deixar para vocês é isso mesmo, porque o Senhor, Ele tem prazer em realizar nossos sonhos. Eu, assim, já dei outros testemunhos aqui com relação a sonhos. A pastora ela convive comigo, ela sabe de que o Senhor tudo fez na minha vida. Nada que eu falei assim, Senhor, eu tenho vontade de ter isso. Nada disso o Senhor deixou de cumprir. Todos os meus sonhos até hoje, Ele teve prazer em realizar. Então, assim, seja fiel ao Senhor, às vezes é difícil. Vocês já me viram aqui, teve momentos difíceis na minha vida, teve até um dia que eu vim aqui, porque o pastor Osmano fez uma oração e falou que era para uma pessoa que estava pensando em suicídio para vir aqui na frente. E eu não tive vergonha, eu vim, me prostrei aos pés do Senhor, porque eu também tenho fraquezas, mas assim, a fidelidade do Senhor é que nos sustenta. E a minha vida, eu e a minha casa, eu tenho prazer em falar isso, que nós servimos o Senhor, para a honra e glória dEle. Amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de passar aqui a palavra,
a Giza contou a bênção, né? Mas eu queria contar só um pouquinho do milagre, para os irmãos compreenderem. Olha só, para que a gente pudesse comprar essa casa, eu precisava vender a minha casa. Eu não tinha o dinheiro para comprar essa outra casa. Aí ela disse que o corretor ligou, eu fiz uma outra tentativa. Quando o corretor foi na minha casa, que eu morava, ele gostou da minha casa. E ele levou a esposa dele lá na minha casa. E a esposa dele apaixonou com a minha casa. E aí, ele falou, não, mas isso é muito para mim, eu não tenho condição. Eu falei, não, você tem que ter fé, você vai conseguir. Aí ele virou para mim e falou assim, a minha esposa vive falando isso. Eu falei, então, compra a minha casa. E a esposa dele é crente. E a esposa dele estava no monte orando. E a esposa dele, ela já tinha tomado posse da minha casa também. É de Deus, né? E aí, irmãos, olha só. Esse rapaz, que era o corretor que me apresentou a casa que eu comprei, ele comprou a minha casa. E nós já mudamos no final de semana passado. E eu quero dizer para os irmãos, olha como que Deus faz. Eu troquei de casa, já mudei para outra casa, eu ainda preciso fazer um pequeno financiamento da casa, mas já estou morando, não paguei R$1, e já estou morando na minha casa nova, e a minha outra casa já está vendida. É ou não é uma bênção do Senhor? Então, assim, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Quero agradecer. Eu tenho o Luiz Fernando, acho que ele não está aí agora. O Luiz Fernando não está aí não, tá? O Luiz Fernando? O Luiz Fernando, ele foi lá para mim, ele olhou a casa antes de eu comprar, ele certificou que era uma boa casa. Então, assim, estava nas mãos do Senhor, nós estávamos em oração, o pastor me ajudou em oração, nós fizemos a oferta lá em Bogotá. Eu quero te incentivar a que você materialize aquilo que você quer. Você precisa sonhar com aquilo que você quer, você precisa desejar aquilo que você quer. E muitas vezes, às vezes nós vemos aqui como essa oferta que Deus inspirou o coração da pastora, e às vezes você fica pensando assim, será que eu vou ter condições? E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, você vai ter condições. Aquilo que o Senhor está derramando na vida da nossa igreja, a nossa igreja também vivia de aluguel, hoje ela tem uma sede própria, a nossa igreja já tem um projeto que está aqui para adquirir o seu próprio sítio. Se você tem o sonho de ter a sua casa, se você tem o sonho de ter o seu lar, entrega esse sonho no altar, nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai realizar o desejo do seu coração. O Senhor é fiel. E Ele vai fazer de uma forma que você vai compreender que foi um milagre. Quando eu olho para a casa que nós estamos morando, eu levei meus discípulos lá, nós fizemos uma célula lá, e eu disse para eles, olha, eu estou trazendo vocês aqui porque eu quero que vocês sonhem também. Porque um milagre é possível e vai acontecer na vida de vocês. E eu profetizo que essa bênção que está sobre a vida do pastor, que ele deu o testemunho da pastora, está sobre a vida da igreja, está sobre as nossas vidas, está sobre a vida de vocês também, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia! Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Querido, eu estive lá, a casa é linda, viu? Um milagre é lindo. Foi uma bênção. Bênção extraordinária. Eu gostaria de convidar os louvoristas, por favor. Fazer um ensaio aqui. Ô, Léo, me socorre aqui, por favor, Léo. Cadê o Léo? Socorre aqui, por favor, Léo. Os louvoristas, por favor. Cadê os louvoristas? Aqui em cima. Cadê? Cadê a nossa turminha? Onde estão os louvoristas? Só tirar o letreiro que é por completo. Obrigado, querido. Mas nós vamos fazer um ensaio aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Em nome de Jesus. Só para me poder identificar você aí. A célula ágape, onde está a célula ágape? A ágape está aqui. Águas que fluem, onde está águas que fluem? Está lá atrás. Tá. Vamos fazer um teste. Então, vamos fazer um ensaio aqui. Cadê os meninos? Vamos fazer um ensaio santo. Só para a gente ver como é que vai ficar aqui. A célula aliança, cadê a célula aliança? Onde está?
Então nós vamos fazer um ensaio com as três, com a ágape, águas que fluem e aliança. Tá na bênção, queridos? Então vamos lá. Cadê? Deixa só os meninos se posicionarem. Vamos lá. Segura para nós aí, vamos lá. Regis na batera. Vamos lá. Então nós vamos fazer assim, ó. Vamos lá. Regis, marca para nós aí, por favor, querido. Ah, marca aí. Teca o bambu aí, vamos lá. Vamos lá. Célula ágape. Águas que fluem. Aliança. Tá ficando bom, não tá? Tá ficando legal, não tá? Segura aí, Regis. Agora fica de pé, por favor. Segura aí, pode mandar o pau. Manda o pau. Brinca não. Vamos ficar de pé, por favor, vamos lá. Agora aqui, ó. No ritmo da bateria, hein? Vamos lá. Célula ágape. Águas que fluem. Célula aliança. Gideon de Cristo. Célula Gileade. Célula Chofá. Célula Efraim. Rosa de Saron. Getsemane. Célula Rema. Célula Logos. Meninas dos olhos de Deus. Varões de guerra. Nova identidade. Caverna de Adulão. Nova geração. Shalom. Célula Yeshua. Vitória. Casa de Davi. Célula Jessé. Célula Peniel. Videira verdadeira. Vida nova. Célula Betel. Valentes de Deus. Kairos. Geração Elei. Somos um. Aplauda e glorifica. Uhul. Deus é bom demais. Glória a Deus. Amém. Queridos, eu já estava quase decolando. Se não corta esse microfone, eu voava, tá, queridos? Amados, eu quero convidar o nosso amado, como diz o pastor Rômulo, Leozinho da congregação. Léo está com a responsabilidade de trazer o recado de Deus para os nossos corações, amém? Vamos aplaudir o Senhor e receber o Léo em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Nosso Deus. Graça e paz. Amém? Obrigado. Obrigado. Oi? Uai, tem nem jeito de não empolgar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Jarrel. Sou discípulo do pastor William, da pastora Janete. Casado com a Gabriela.
Oliveira Jael. Tem 1 ano e 1 mês e 14 dias. Você vê como é que o evento é importante, né, na nossa vida. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses 2:2. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Amém? Quem achou, fala amém. Acho que todo mundo já achou. Filipenses 2:2 diz o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vou ler de novo. Completai a minha alegria, de modo que, repita comigo, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora só acompanha, por favor. Obrigado. Vamos orar. Feche seus olhos, irmãos. Pastor, mano. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, por essa semana, Senhor, que se inicia, Deus. E nós estamos já começando a nossa semana, ó Deus, na casa do Senhor, Deus. Buscando o Senhor, Deus, ouvindo a Tua voz, Pai. Deus, neste momento eu te peço que esta palavra, Deus, venha fazer morada no nosso coração, Deus. Que nós venhamos guardar os Teus mandamentos, as Tuas leis, a Tua palavra, ó Pai, para não pecarmos contra Ti, Deus. Ó Pai, amanhã, quando chegarmos na nossa escola, no nosso trabalho, ó Pai, quando encararmos, ó Pai, a sociedade, o mundo, ó Pai, com essa palavra guardada no nosso coração, Deus, nós venhamos perseverar, Deus. Nós venhamos, ó Pai, aguentar as pressões deste mundo, Senhor, até que o Senhor venha, Deus, e nos leve para morar contigo na eternidade, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor venha me usar esta noite, Pai, que eu não venha falar nada do meu coração, nada de mim mesmo, ó Pai, mas que a minha boca venha fluir palavras vindas direto do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abra os nossos olhos, os nossos corações espirituais para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Então, gente, hoje, culto Somos Um, e a gente vai falar sobre união, claro. E o tema dessa palavra é Somos Um através do amor. A única forma de nós sermos unidos, a única forma de nós vivermos em comunhão é através do amor. Se não for pelo amor, a gente não consegue nem ficar meia hora juntos. Porque cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua forma de viver. E se não for o amor, a nossa motivação, se não for o amor, a motivação de todas as nossas atitudes, de nada valeria. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, né, sobre o amor, que o amor ele tudo suporta, que o amor ele tudo espera, que o amor é longânimo, e que nada adiantaria se nós fizéssemos o bem, se nós até mesmo entregarmos a nossa vida pelo outro, se a motivação não for o amor, de nada vale. Não importa o que você pode fazer de grandioso para Deus, para com os homens, se a motivação correta não for amor, de nada vale. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela narra a história de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, em busca de refazer, de reconciliar, de ter um relacionamento com uma criatura que Ele criou, chamado homem, chamado mulher.
E para um Deus tão grande, um Deus que, através de uma palavra, Ele criou todo o nosso planeta, Ele criou todos os universos, conhecidos e os desconhecidos, através de uma palavra. E esse Deus, Ele se rebaixou e tomou forma de homem. Para quê? Jesus, Ele era conhecido como Emanuel, Deus conosco. Para quê? Para se identificar conosco, para sermos um, para ser um conosco. E a motivação disso é o amor. Aqui nessa carta a Filipenses, era uma igreja, né, lá na Grécia, em Filipos, que estava sujeita a uma divisão. E Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E ele fala para nós pensarmos do mesmo modo, ter o mesmo amor, ser unidos de alma e ter o mesmo sentimento. E a gente vai discorrer um pouco sobre esses temas. Nós sabemos que união, gente, não é somente estar junto. União não é só estar junto. Senão no ônibus a gente tem união com todo mundo. No metrô a gente está unido com todo mundo. E a gente sabe que no máximo a gente consegue ver quem está do nosso lado, é ou não é? Quem anda de ônibus. De repente, sendo uma pessoa da igreja, senta sua mãe do seu lado, é perigoso você não ver que é sua mãe. É assim ou não é? Então, união não é somente estar junto. União vai muito mais além do que só estar junto. A união envolve vários aspectos, várias dimensões da nossa vida. E para nós termos a legítima união, na qual aqui Paulo, inspirado por Deus, fala, a gente precisa do seguinte: em primeiro lugar, ter o mesmo pensamento. Repita comigo: ter o mesmo pensamento. Hoje em dia, as divergências de pensamento são as causas, é o que gera as maiores divisões. Vou repetir. As divergências de pensamentos geram as maiores divisões. Quando a gente vê uma pessoa se levantando contra outra, uma pessoa se rebelando contra o seu líder, contra o seu pastor, contra os seus pais, contra o seu patrão, o seu chefe, na maioria das vezes é por causa da divergência de pensamento. E aqui, o apóstolo Paulo nos instrui a termos um só pensamento. É um desafio, não é? É um desafio. Mas se a Bíblia está nos ordenando isso, é porque é possível. O que nós vimos no mundo atualmente é cada um tentando defender o seu próprio modo de pensar, cada um defendendo a sua própria doutrina, cada um defendendo a sua própria filosofia. E se não tem como achar um equilíbrio, se não tem como eu conviver com fulano, a gente rompe e vai cada um para o seu lado. E é por causa disso que surgem as guerras, é por causa disso que surgem as facções, as divisões. Ter um só pensamento é ter um só interesse. Será que na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, você tem tido um só pensamento com eles? Um só interesse? Será que o seu interesse, ele deve sobressair ao interesse do seu próximo? Quantas vezes se a gente não tomar cuidado, a gente quer que só a nossa vontade seja feita, só o nosso interesse se realize, só os nossos desejos se concretizem, não importando se a gente está respeitando, se a gente está dando oportunidade para o próximo. A gente precisa ter um só pensamento. Um só pensamento fala da concordância
na maneira de pensar. Muitas vezes na sua casa, na sua célula, pessoas diferentes, muitas vezes têm pensamentos diferentes, mas a gente precisa entrar num comum. A gente precisa ceder, muitas vezes, para evitar um conflito, para evitar uma guerra. Mas o difícil no nosso mundo atual é a gente ceder. Ceder para o outro, meu irmão, é difícil, é ou não é? Quando a gente tem o nosso jeito de pensar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu acho dessa forma, eu não concordo, então estou saindo fora. E aí? Jesus não concorda com o nosso pecado, com as nossas atitudes. Você já pensou se ele abandonasse a gente? Por causa disso? Jesus não concorda com o nosso modo de pensar. E mesmo assim ele se entregou. E mesmo assim ele derramou até a última gota do seu sangue. Mesmo sabendo que nós éramos pecadores, que nós éramos inimigos de Deus. É o que a palavra diz. E ele cedeu. E a gente, no nosso orgulho, ceder, jamais. Em segundo lugar, aqui Paulo fala em um só amor. Em um só amor. Esse amor aqui, que Paulo está falando, é o amor ágape, que significa ter um relacionamento como o de um irmão. Será que nós, como igreja, que a gente chama todo mundo de irmão, irmão Antônio, irmã Ellen, irmã Glaucia, irmão para todo lado, mas será que a gente tem um relacionamento de irmão de verdade? Sabe por quê? Primeiro, irmão a gente não escolhe. Irmão é seu irmão e pronto, acabou. Você pode gostar, você pode achar ruim, você pode pensar diferente, você pode até brigar de vez em quando, dar umas porradas um no outro, mas é irmão. É o mesmo pai, é a mesma mãe, é a mesma família. A mesma comida que um irmão come, o outro irmão come. O mesmo teto que um irmão dorme, o outro irmão dorme. Se nós, como igrejas, consideramos uns aos outros como irmãos, será que o nosso relacionamento um com o outro é de irmão? A gente precisa estar em um só amor. Esse amor também quer dizer ter boa vontade, ter benevolência. Será que a gente tem tido boa vontade para se compadecer do nosso irmão? Será que a gente só tem boa vontade para resolver o que é do nosso interesse? E o que de repente é do interesse do nosso irmão? A maioria das vezes a gente deixa em segundo plano, porque a gente quer satisfazer primeiro os nossos interesses. Um só amor significa ser movido por compaixão um para o outro. O maior exemplo de uma pessoa que se compadecia dos outros é Jesus. Jesus, ele não precisava de sair curando as pessoas. Se ele quisesse curar, ele podia estalar o dedo, lançar uma palavra e a pessoa ser curada do outro lado do mundo. Mas não, ele ia, ele andava, ele ia até a casa, ele muitas vezes se rebaixava, ele entrava na casa, ele conversava, ele conhecia qual que era a necessidade, do que você está precisando, o que você quer, qual que é o seu sonho. Jesus, ele ia lá embaixo. Ele não precisava de fazer isso. Mas ele fez. Ele se compadecia. Ele sentia no coração a dor que o outro sentia. E muitas vezes nós estamos tão atarefados, a gente está com tanta falta de tempo, como o pastor Edmar disse no primeiro culto, que a gente passa direto.
Eu não estou falando de ajudar as pessoas lá fora, que a gente deve fazer isso, mas estou falando de nós aqui dentro, uns aos outros. Será que a gente tem preocupado com a necessidade do nosso companheiro de célula, da nossa companheira de célula? A necessidade do nosso líder? Não quer dizer que ele é líder, que ele não tem problema. A necessidade dos nossos pastores. Se a gente não tem esse sentimento que houve em Cristo, quem nós somos afinal? Se a gente não consegue ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tipo de cristão nós somos? Em terceiro lugar, o apóstolo aqui fala, em um só Espírito. E à tarde eu estava meditando nessa palavra, eu fui pego de surpresa hoje, né? Eu sabia que eu ia pregar quase 2 horas da tarde. E eu, meu Deus, o que significa, né? A gente sempre fala, está no mesmo Espírito. E eu fui pesquisar a palavra aqui, que Paulo fala. Em algumas versões ele fala, na minha, por exemplo, fala, sejais unidos de alma. Em outras versões, ter o mesmo Espírito. E a palavra aqui no original é uma palavra meio feia. É o seguinte, sumpsucus, que significa, né, ter o mesmo Espírito. Fala da vida interior. Nós precisamos ter unidade. E eu falei, Deus, mas o que isso significa? E o Senhor disse comigo o seguinte, a união dos homens hoje em dia, ela é muito superficial. Quantas vezes a gente abraça, a gente beija, a gente chora junto, fala que ama, forever, best friends forever. E na primeira dificuldade, a gente rompe. A gente quebra a aliança. A gente ainda sai falando do irmão. Estar unido em um espírito é estar unido no profundo. Será que você é unido profundamente com seu irmão? Será que eu tenho me unido profundamente com o meu irmão? Ou é só superficial? Será que eu me uno com o meu irmão só porque ele é da minha célula? Só porque ele tem a minha classe social? Só porque ele tem o mesmo grau de intelecto que eu tenho? Sendo que para Deus, todos nós estamos no mesmo nível. E as nossas uniões hoje em dia são muito frágeis. As nossas uniões hoje em dia são muito superficiais. E o Senhor nos exorta hoje a termos uma união profunda, uma profunda harmonia. Por que que hoje, a cada dia, o número de divórcios aumenta a cada dia, até mesmo dentro das igrejas? Porque as uniões são superficiais. Pede ao Senhor para te mostrar com quem que você tem se lidado, tem se relacionado superficialmente. As coisas de Deus são no profundo. A busca por Deus tem que ser profunda. O nosso relacionamento com o nosso irmão tem que ser profundo. Não pode ser qualquer briguinha, qualquer problema. Ah, não vou com a cara de fulano. Fulano era meu amigo, mas aconteceu isso e agora a gente não se fala direito. Dou no máximo a paz do Senhor. O que é isso, gente? O apóstolo Paulo, ele não fala pra gente amar quem a gente gosta, quem é parecido com a gente, quem que é legal com a gente. É todos. Todos. A gente precisa ser um em Cristo, em todos os desejos. O seu irmão tem um sonho, ajude ele a sonhar. O seu irmão tem um projeto, ajude ele em oração. Esse que é o relacionamento no profundo. Porque hoje em dia, muito se fala, amizade é aquela, no momento difícil ser amigo. Mas a amizade verdadeira
não é aquele que simplesmente chora quando você chora. É aquele que consegue se alegrar quando você está alegre. Porque infelizmente, tem muita gente que te dá o ombro para você chorar. Mas na hora que você vai contar uma bênção, o cara já fica meio... Igual o pastor William fala, né? A pessoa já fica meio... Você vai, não, comprei algo, adquiri algo, Deus me presenteou com algo. Você vai mostrar para a pessoa já... Né, pastor? Já fica meio assim, né? Chorar é fácil. Essa que é a união no profundo. É se alegrar junto, é entristecer junto, é sonhar junto, é participar. Em quarto lugar, aqui o apóstolo fala de, no final aqui, unidos de alma tendo o mesmo sentimento. É ter um mesmo propósito. Será que você na sua casa, você tem tido o mesmo propósito, a mesma visão? Você como esposa, você tem tido a mesma visão, o mesmo propósito que o seu marido? Se num casamento não houver a unidade no pensamento, no propósito, para onde que vai dar? Para onde que vai duas retas em lugares diferentes? É preciso estar unido em um só propósito, na sua célula. Será que você está unido com o seu líder, com o seu irmão, com a pessoa que está com a camisa da sua cor? Será que vocês têm o mesmo propósito? Na igreja, como um todo, quando nós falamos de igreja, não é a igreja presbiteriana, pentecostal. Quantas vezes nós temos dificuldade para amar outros irmãos de outras denominações, que pensam diferente da gente? Jesus, quando ele voltar, ele não vai buscar determinada religião, determinada doutrina. Ele vai buscar a noiva. E a noiva, ela tem que pensar igual o noivo. A noiva, ela tem que ter a mesma motivação do noivo. A noiva tem que olhar para o noivo e se espelhar no noivo. E hoje em dia o que nós vemos é a igreja pensando diferente de Jesus. É a noiva se rebelando. É a noiva se enganando. O noivo não aceita noiva rebelde. O noivo não aceita uma noiva que pensa diferente. A gente precisa estar no mesmo propósito. Ter comunhão. Ter tudo em comum. O primeiro culto, o pastor Dimar pregou sobre Atos lá, sobre a igreja primitiva. Era tudo em comum, gente. Hoje em dia, o sistema capitalista prega que a gente tem que conquistar, que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos ideais, seja sacrificando o outro, seja em detrimento do outro. Como dizem lá fora, o mundo é dos espertos, é ou não é? O mundo é dos espertos. Não importa se para você chegar a um determinado cargo, você tem que passar a perna em alguém. Não importa que se você quiser conseguir algo, você tenha que derrubar um outro. O mundo prega isso. Você precisa ser o melhor. Você precisa ser o top. Você precisa ser o que mais chama atenção. Você precisa ser o mais importante. Você precisa ser o tal. Você precisa conquistar. Amém. Mas o evangelho, gente, é só o contrário. Se o mundo é dos espertos, o céu é dos humildes. Aleluia. É um desafio para a gente, a humildade de Cristo. É um grande desafio.
a gente conseguir suportar certas coisas, certas humilhações, por amor a Cristo. Mas quando a gente olha para a cruz e vê o que Ele suportou por nós, fica até fácil. Quando a gente lembra do sacrifício de Jesus por nós, fica fácil tomar uma na cara e ceder a outra. Não é tão difícil. Mas a gente precisa ser um com Cristo para a gente conseguir isso. O nosso propósito, gente, é pregar o Evangelho. O propósito das células não é fazer a igreja crescer, é ganhar vidas. O crescimento, graças a Deus, é uma consequência. Mas para a gente pregar o Evangelho, é muito fácil subir aqui e pregar. O negócio é lá na rua. O negócio é você entrar na casa da pessoa. E eu louvo a Deus pela visão celular, pelos lares de paz. Que Jesus foi o campeão do lar de paz. Ninguém nunca fez lar de paz igual Jesus fez. Ele ia na casa de pobre, de rico, na favela. E esse é o nosso dever, esse é o nosso propósito. Esse é o propósito da igreja. Anunciar o Evangelho até que Cristo venha nos levar. Amém? Aqui no versículo 3, quem fechou a Bíblia, abre aí, Filipenses 2, 3, para a gente começar a encerrar. Paulo no versículo 1 ele fala, se por acaso, se você está em Cristo, a gente deve fazer isso. Ter um só propósito, um só espírito, um só amor, um só pensamento. E aqui ele fala, para deixar mais claro, que às vezes os filipenses lá não entenderam, né? E para a gente entender o que nós não devemos fazer. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é fazer por partidarismo? É defender o interesse de um grupo. Eu defendo o interesse do meu grupo. Aquele defende o interesse do grupo dele. Eu quero conquistar algo, eu quero fazer algo para o benefício do meu grupinho, da minha célula, da minha galerinha que eu curto, da minha amizade, do meu, como é que fala mesmo? Meu círculo de amizade, não era isso não, mas dá também. Eu não é desse jeito. E a palavra fala, não fazeis nada por partidarismo, ou então por vanglória, para aparecer, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Gente, no mundo em que nós somos ensinados na escola, pela mídia, nos livros, a querer ser o melhor para o mundo, a palavra fala o seguinte, fala o contrário. A gente deve considerar os outros superiores a nós. Olha o desafio. Nós muitas vezes temos a tendência de nos considerar superiores aos outros. Mas comece a praticar essa palavra quando você estiver na rua e você vê uma pessoa caída num boteco. Quando você vê uma pessoa na Tereza Cristina, um zumbi, por causa do crack, e se considere inferior a essa pessoa. Rapaz, é isso que a palavra está dizendo. Sabe por quê? Quando você considerar essa pessoa, esse tipo de pessoa, superior a você, você vai querer se aproximar dela. Continuando aqui. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é o dos outros. Não corra atrás só do seu sonho, não. Corre atrás do sonho do seu irmão também.
De repente, tudo na sua vida está bem. Dê uma oferta em prol do sonho do seu irmão. A palavra diz lá em Jó que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus irmãos. Será que a gente tem orado, intercedido, pagado um preço pelos nossos irmãos? Comece a medir a porcentagem da sua oração. Quantos por cento você ora em prol da sua própria vida? Isso não é errado, eu não estou falando que é errado. E quantos por cento você tem orado pelo sonho do seu irmão, pelos projetos do seu irmão, pelos pastores, pelos líderes, pelos perdidos? Como eu disse no começo, ser um não é só estar junto, nós somos um com os nossos irmãos lá na Síria, que estão sendo mortos violentamente. Nós devemos ser um com os nossos irmãos lá no Egito, na Europa, onde as igrejas estão fechando. As igrejas têm alugado os seus galpões, os seus templos para boates, porque é a única forma de conseguir um recurso. E a gente, infelizmente, a maioria das vezes a gente nem lembra. Isso é estar ligado em espírito, irmão. E aqui, a partir do verso 5, para a gente encerrar, o apóstolo Paulo nos traz aquele que é o maior exemplo de humilhação, de unidade. Porque a maior prova de amor, a maior prova da união, é você sentir a dor do seu irmão. É você se colocar no lugar do seu irmão. Amém? Estão caladinhos? Acompanhe aí no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Glória a Deus. A gente precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Precisamos fazer uma autoavaliação de quem nós somos em Cristo. Será que realmente nós estamos tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo? Cristo era Deus. Foi através dele que tudo foi criado. Por meio dele, tudo foi chamado à existência. E num determinado momento da história, o verbo, a palavra, Jesus se fez carne e habitou entre nós e assumiu a forma de servo. Ele não só assumiu a forma de um homem, porque ele poderia assumir a forma do Eike Batista, ele poderia assumir a forma do Obama. Não, ele assumiu a forma do pior servo, do pior servo. Em um determinado momento, ele lavou os pés dos discípulos. E lavar pé era algo mais humilhante que uma pessoa podia fazer. Não era nem qualquer escravo, nem qualquer servo que podia fazer isso. Era o pior dos piores. E ele pegou e lavou os pés. Nós estamos prontos. Nós estamos
com vontade, com desejo, aptos a lavar os pés dos nossos irmãos? Não estou falando de lavar o pé literalmente. Estou falando da gente ter esse nível de comunhão, em que não importa quem eu sou, onde eu nasci, a cor da minha pele, quanto que eu tenho no banco, e nós rebaixarmos, muitas vezes, em prol do nosso irmão. E tudo isso que Jesus fez foi por amor. Tudo isso que Jesus fez foi porque Ele nos amou primeiro. Nada que a gente fizer de bom vai se comparar ao que Jesus fez por nós. Ele nos amou primeiro. Foi por amor da sua vida. Quem aqui está visitando a igreja? Foi por amor à sua vida. Por amor à sua vida. Alguém na galeria? Por amor à sua vida. Foi por amor a você, cada um de nós, que Ele assumiu essa forma de servo. E morreu, morte de cruz. A pior morte que tinha para morrer. Para que hoje nós tivéssemos vida. Então acho que a gente pode fazer um pouquinho mais pelo nosso irmão, a gente não pode? Quem é que acha que pode fazer um pouquinho mais pelo irmão? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Aleluia. Comece a clamar pelo sangue de Jesus. Comece a pedir a Deus que Ele te ensine a amar como Ele amou. Levante a sua voz. Deus, peça a Ele, aquele que deu o maior exemplo de amor, que Ele venha nos ensinar primeiramente a amar Ele como nós devemos amar. Porque muitas vezes nem a Cristo nós amamos. Muitas vezes a gente fala da boca para fora, muitas vezes a gente até fala que está com Cristo, mas as nossas atitudes dizem o contrário. Quantas vezes nós falamos que acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, mas vivemos como se Ele não existisse. O Ministério de Louvor vai cantar uma música. Eu gostaria que você pedisse a Deus que Ele te mostre qual que é o amor verdadeiro que você precisa sentir por Ele e pelo teu próximo. Aleluias. 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 Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela vida de cada irmão aqui esta noite, ó Pai. Cada um, ó Pai, cada representante, ó Pai, de cada família aqui, Senhor. Nos ensina, Deus, a amar. Nos ensina a amar, Deus. Aleluia. Eu só vejo a glória. Eu sei quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Aleluia. Ele me amou. Ele te amou, meu irmão. Deus, nos ensine, Pai, em nome de Jesus, a amar o nosso próximo, Deus. Nos ensine, ó Pai, a sentir compaixão pelos nossos irmãos, ó Pai. Que nós venhamos ter, ó Deus, o mesmo sentimento que há em Ti, Deus. Assim como o Senhor nos ama, assim como o Senhor nos resgatou do império das trevas, Deus.
como o Senhor se identificou com nós de tal forma a tomar a mesma forma que nós, ó Deus. Aleluia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é. Cante ao Senhor. Que Ele Aleluia. me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Deus, em nome de Jesus, derrama o teu amor, Senhor. Derrama o teu amor, Deus. Meu irmão, abre os seus olhos. Deus colocou algo no meu coração, que é o seguinte: para a gente amar o nosso próximo, para a gente ter compaixão pelos nossos irmãos, nós precisamos sentir primeiramente o amor de Deus. Não tem como a gente amar se a gente não sentir esse amor de Deus. E muitas vezes a gente está dentro das igrejas, muitas vezes nós temos até anos de evangelho, mas a gente ainda não consegue, muitas vezes, sentir esse amor de Deus, sentir esse abraço do Senhor, sentir esse cuidado, sentir quando você entra no seu quarto e chora, sentir a presença dEle, sentir o seu sopro, sentir o seu abraço, o seu toque, o seu carinho. Eu quero ministrar na sua vida hoje, essa noite, quando você deitar na sua cama, você de repente está com depressão, de repente você tem uma enfermidade, de repente você nunca sentiu o poder de Deus na sua vida. Eu converti, eu tinha 7 anos, eu fui sentir o amor de Deus com 23, mas quando a gente é tomado por esse amor, quando a gente é impactado pelo amor de Cristo, é o que Paulo diz lá em Romanos: nada nos separa do amor de Cristo. Quantas vezes, quando eu voltei para o Evangelho, eu sentia medo de desviar, eu sentia medo de abrir a porta para o inimigo, eu sentia medo de voltar para as velhas práticas. Mas quando eu senti o amor de Cristo, quando eu senti o amor de Cristo, quando eu senti a presença do Espírito Santo, eu disse: nunca mais na minha vida eu vou abandonar, nunca mais eu vou sair da presença do Senhor, porque é como se fosse uma corda que nos puxa, e se você ainda não sentiu esse amor, feche os teus olhos, vamos cantar mais uma vez o Me Ama, e você vai sentir, você vai receber em nome de Jesus o sopro do Espírito Santo, o amor de Cristo sobre a sua vida. Aleluia. Santa Igreja, receba o amor de Cristo, receba o amor de Cristo, esse amor que nos impede de existir, esse amor que não pode nos fazer cair, esse amor que nos motiva a caminhar, esse amor que nos faz levantar todos os dias, olhar para a nossa dificuldade, olhar para o nosso problema e dizer: nada pode nos separar do amor de Cristo, nada. Aleluia. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Nada Seu olhar de pode
pode nos separar do amor de atrai a Cristo? redenção. Se a graça Se você ainda não sentiu é esse o amor, oceano, se você ainda não sentiu esse amor, pede para Jesus, Ele não vai negar. O céu se une à terra como um beijo Aleluia. apaixonado. Meu Aleluia. coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra Aleluia. perder com ressentimentos. Quando eu penso Aleluia. que Ele me ama, Ele me ama. Derrama o teu amor, Jesus. Derrama o teu amor, Jesus. Revela-te, ó Pai. Amor, pra gente encerrar, a gente tem que encerrar. Quando você tiver um problema, quando você tiver uma dificuldade, quando algo se leva, olha pra mim, quem puder. Quem puder. Quando a dificuldade bater na sua porta, quando o problema bater na sua porta, quando a doença bater na sua porta, quando alguém te afrontar, quando baterem no seu rosto de um lado, quando o inimigo se levantar contra a sua vida, quando o seu patrão te mandar embora injustamente, quando te injustiçarem, lembra que o Deus Todo-Poderoso, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, e Ele morreu na cruz por você. Aleluia!
oração antes do pastor Osmando da bênção apostólica. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer essa noite pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Muito obrigada, Senhor. O Senhor tem sido conosco e tem nos abençoado. Mas eu quero levantar um clamor dentro desta igreja, Senhor, e pedir ao Senhor, alarga as nossas tendas por este deserto chamado terra, Senhor. Deserto, Senhor, da Tua palavra, deserto do Teu amor, deserto, Senhor, da Tua presença. A Tua presença está em nós. Alarga, Senhor, as nossas tendas, eu te peço. Que uma unção venha sobre as células, ó Deus, uma unção nova e fresca sobre aquelas células que não têm crescido. Em o nome de Jesus. Alarga as nossas tendas, ó Pai. Nós estamos aqui, como foi pregado essa noite, para louvarmos, glorificarmos o Senhor, de fato sermos um, para a glória do Teu nome. Amém. Eu preciso orar por 3 pessoas aqui, bem rapidamente, eu não posso demorar, porque as horas já estão avançadas, mas eu tenho que orar por essas pessoas. Uma é a Fernanda, noiva do Juninho, ela está aí. Se ela estiver aí, por favor, vem aqui rapidinho, senão eu vou até ela. Eu preciso, e mais 2 pessoas, uma está aqui na frente e outra lá atrás. É rapidinho. Levanta, me dá suas mãos, feche seus olhos. Ai, andeiro varamash, andeiro varamash. Eis, filha, que tem subido até o meu altar um clamor da tua mãe. Os teus dias de solteirice chegaram ao fim. Ai, eu não, pai, um varão em tua vida vai entrar e na tua casa ele vai chegar. Namanai, andei, decanta, remanai, porque tua mãe tem orado e dito: Senhor, prepara um homem de Deus para minha filha. Ramash, remanai, andei, remash. E o Senhor teu Deus, filha, foi o Deus que mudou a história de tua mãe. Ramanai, remanai. E os teus dias de solteirice, te diz o Senhor, se findaram hoje. Todo este povo que está aqui, filha, esta noite, Ramanai e decanta aí, que participou deste banquete, rei, e cantarei, será testemunha, Ramanai.
Salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor de nosso grande